Olá pessoal, tudo bem? Continuando então a nossa aula sobre a queda do Império Romano, agora a gente vai falar sobre os fatores externos, tá bom? Bom, o primeiro ponto que a gente vai tratar é o seguinte: invasão dos bárbaros, né? Uma pergunta, inclusive eu coloquei aqui de propósito essa imagem, né? Uma imagem recente, mas que ilustra mais ou menos aquilo que a gente vai discutir aqui. Bom, por que, né, a gente vê em alguns livros invasão dos bárbaros? Bom, essa nomenclatura bárbaros, esse termo, foi cunhado por gregos e romanos para se referir a todos aqueles povos que não falavam a língua deles. Né? No caso dos romanos, não falavam latim. Então, todos aqueles povos que eram diferentes eram chamados de bárbaros, tá? Que não tinham culturas diferentes. Tá? Então, é uma grande discussão, né? É um termo bastante questionado, né? É um termo bastante eurocêntrico, né? Para se referir, né? Quando se fala bárbaros, se refere a esses povos que a gente vai falar agora, chamados de povos germanos. Tá? O mais correto seria a gente falar de povos germanos e não povos bárbaros. Tá? Bom, para mostrar aqui para vocês, eu peguei um mapa, tá? Que mostra já o Império Romano dividido, né, entre duas partes, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E lá em cima, na parte superior, a gente vê vários povos bárbaros, né, que seriam os povos germanos. A gente vê os godos, os burgúndios, os vândalos, os gépidas, os quados, os suevos, os francos, os alamanos e os saxões, tá? Até voltando naquele conceito, né, de povos bárbaros, né? Inclusive, lembrei aqui agora, a gente usa muito essa expressão, né? Vândalos, né? Aqueles que estão vandalizando, que estão destruindo patrimônio público, a gente chama de vândalos. E vândalos é o nome de um dos povos germânicos, né? Que a gente vê aí no mapa. Então, só para ver como que é forte como que ficou, né? Até mesmo no nosso vocabulário a gente usa, né, algo que vem lá desse período é, da queda do Império Romano. Beleza? Então a gente vê aqui esses povos que onde viviam mais ou menos e onde era a fronteira do Império Romano. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho como esses povos entraram no Império Romano, tá certo? Então vamos lá. Primeiro que a entrada desses povos foi de maneira lenta e gradual, tá? É importante destacar também que o contato entre os romanos, entre o Império Romano e esses povos, foram contatos pacíficos em muitos momentos. Teve também guerras, sem dúvida, mas teve muitos momentos de paz. Então sempre oscilava entre momentos pacíficos e momentos de guerra, tá? Bom, entre os séculos I e IV foi mais ou menos quando esses povos começaram a entrar no Império Romano. E de que forma, professor? Se o Império Romano só vai cair no final do século V, né, em 476, então como é que foi essa entrada? Né? Então vou explicar. Primeiro, né, lembra que eu contei na aula passada sobre a crise prolongada que o Império Romano estava passando no século III? Então, a partir do século III, Roma, o Império Romano, pela escassez de soldados, começou a aceitar alguns guerreiros germanos no seu exército, tá? Então, para compor o seu exército. Então, foi a primeira forma que os germanos começaram a entrar ali, digamos assim, no Império Romano, como soldados. Segundo ponto, como agricultores, tá? Certo? E aí no sistema que é aquele que eu expliquei de colunato. Muitos, né, a gente vai falar que uma das características dos povos germanos é que eles eram soldados, guerreiros e agricultores. Então, grandes proprietários de terras acabavam aceitando esses germanos em suas terras no sistema de colunato, que é aquele sistema, voltando só para a gente relembrar, que é aquele sistema no qual o proprietário de terra empresta, aluga, de certa forma, uma parte da terra, e o agricultor ele vai trabalhar nessa terra e, como forma de pagamento daquele aluguel, ele vai dar parte da produção
para o proprietário da terra, tá? Esse sistema que é chamado de sistema de colunato, tá bom? Então, é a segunda forma como os germanos entraram no Império Romano. A terceira forma foi a partir do comércio, né? Os povos germanos vendiam trigo, madeira e peles de animais, né? Por isso que a gente vê nas representações desses guerreiros germanos sempre colocando, sempre estão com roupas de animais, coisas um pouco grotescas, né? Que isso acabava dando um aspecto, né, até mesmo, né, de bárbaros, né, aqueles vestidos com roupas, né, de animais, sem aquele corte, né, diferente dos romanos que vestiam aquela toga super bonitinha e tal, beleza? Então isso também é um aspecto, tá? Então o comércio era a forma como os germanos entraram. E também a partir de casamentos. Houve casamentos entre pessoas do povo germano com romanos. Então, isso também fez com que os povos germanos entrassem no território do Império Romano. Beleza? Então, são esses aspectos que são importantes. Bom, mas aí, professor, beleza, até agora você está falando de relações pacíficas, de relações de comércio, relações de matrimônio, relações de agricultura, relações, né, de exército, mas quando, né, que a coisa começa a se intensificar? A coisa começa a intensificar quando outro povo, né, os chamados hunos, eram povos que vinham da Ásia, eram povos nômades e que viviam vagando. Né? Só para vocês terem ideia, eles não tinham nem casa, eles não construíam casas, eles dormiam em cima de animais. Tá? Então, esses povos eles começaram a invadir os territórios que pertenciam a esses povos germanos, e esses povos germanos, também por essa ameaça dos hunos, e também parte desse povo germano que estava de olho nas riquezas, né, do Império Romano, começaram a invadir as fronteiras, começaram a entrar realmente no Império Romano, na extensão do Império Romano, tá certo? Especialmente houve saques e invasões, tá? O principal aqui, né, teriam vários pontos aqui para destacar com vocês. Eu já não vou falar aqui de todas as invasões, onde rolaram essas invasões, foram invasões em toda a extensão do Império Romano. Especialmente, né, em 410 houve uma invasão importante na cidade de Roma, tá? Onde a cidade foi saqueada, né, foi invadida, muitas estátuas foram quebradas, tá? E, bom, é nesse clima, né, de invasões, né, que de fato, né, o ano de 476 vai ser, digamos assim, a queda do Império Romano de fato, beleza? Quando o Império Romano cai. Mas é importante destacar o seguinte, que foi apenas o Império Romano do Ocidente que caiu, tá? O Império Romano do Oriente vai permanecer, vai conseguir vencer, digamos assim, vencer os germanos, vão conseguir, digamos, se defender e permanecer por quase mais de 1000 anos, tá? Só que com outro nome, que vai ser Império Bizantino, tá bom? Bom, a aula de hoje é um pouquinho sobre isso. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os povos germanos. Valeu, um abraço.